E agora a gente vai falar da entrevista que o presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, concedeu ao Metrópolis, a nossa diretora executiva Lilian Tharram. Entrevista, gente, que está repercutindo em todos os veículos de comunicação, inclusive, viu? Essa entrevista está no YouTube, no nosso canal do Metrópolis, na íntegra, mas é claro que a gente vai analisar com o Igor. Igor, bora lá começar. É uma entrevista muito boa, né? Nossos colegas, enfim, estão repercutindo ainda hoje, né? Em vários veículos de comunicação, mas Igor Gadelha, meu bem, sabe dos bastidores, tá? Eu tava lá, hein? É isso aí, ele tava lá. Eu fui, eu estava. Eu tava. E aí, um dos destaques foi a resposta do presidente no caso da prisão de Roberto Jefferson, né? Em que ele disse que quem atira em policial federal é bandido, defendendo o desfecho da prisão do ex-deputado. Agora, o caso, de acordo com os próprios apoiadores do presidente, não caiu bem. Mais um fato atrapalhando aí o caminho à reeleição. E aí, o Igor teve uma crise de tosse aqui. Vem tomar uma aguinha, tome, ó. Pega a tua água. Pode pegar minha água aqui, viu? E aí, pessoal, eu gostaria que você analisasse pra gente qual que é o posicionamento, como que foi, né, esse posicionamento do Bolsonaro na entrevista, sendo que, qual que era exatamente a relação dele com o ex-deputado Roberto Jefferson? Porque na entrevista, né, até quando ele respondeu ali a Lilian, ele quis se desvincular, né? Sem dúvida, ele tentou se desvincular, mas... Ai, gente, o ar-condicionado hoje tá pegando aqui. Tá pegando, é que tá calor demais aqui em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro tentou se desvincular, sim, ali do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Desde o domingo ele já vinha tentando se desvincular do Roberto Jefferson. Olha aí, trouxeram água! Aí sim. Obrigado, gente. Ele vinha tentando e ele reforçou isso ali na entrevista para o portal Metrópolis. Eles eram muito ligados, sim. O Roberto Jefferson é um personagem que foi ali um dos delatores do mensalão do PT. Mais de uns 10 anos para cá, ele mudou, virou adversário do PT e passou a ser aliado do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, só na agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro, há pelo menos 2 encontros oficiais do presidente desde que ele assumiu o governo. Há várias fotos dos dois juntos também, mas a ordem no comitê do Bolsonaro é se distanciar, porque a avaliação é de que o episódio envolvendo o Roberto Jefferson foi péssimo para o Bolsonaro, porque o Roberto Jefferson, ele não resistiu só à prisão simplesmente, né? Ele resistiu e atirou, jogou granadas contra policiais que são integrantes, né? As principais bases eleitorais do presidente são policiais. E o Roberto Jefferson atirou, né, contra policiais que estavam apenas cumprindo o seu trabalho, né, e isso pegou muito mal, e há um temor na campanha do Bolsonaro que isso repercuta mal numa base importante bolsonarista. E há uma avaliação também de que essa atitude aí do Roberto Jefferson, que foi lastimável, né? Lastimável. Atrapalha o presidente na busca pelo voto dos eleitores que são mais moderados, eleitores moderados que ainda estão em dúvida. Então, a ordem lá é se dissociar, e ele tentou nessa entrevista deixar muito claro ali que ele tentou, né? Embora a gente saiba que ele é próximo do Roberto Jefferson. Perfeito, Igor. Agora, como você falou, você estava lá no Palácio do Alvorada, né, acompanhando pessoalmente a entrevista, e eu quero saber o que você quer trazer para a gente a respeito do bastidor, né? Como é que estava o clima ali entre o presidente Bolsonaro e a equipe, ali os assessores, né, pessoas mais próximas, e o ânimo do próprio presidente, já que essa reta final não tem sido fácil para ele, né? Olha, Larissa, o presidente pareceu bem cansado, assim, fisicamente, tem sido uma agenda de campanha muito extensa. Ele tem visitado, hoje ele já está na Bahia. Ontem, antes da entrevista, ele tinha acabado de visitar uma comunidade aqui do MST, aqui nos arredores de Brasília. Chegou, deu a entrevista pra gente, ele falou pra gente ali que estava um pouco cansado, tem sido um ritmo. A gente até perguntou ali nos bastidores se ele ia tirar umas férias depois da eleição. Ele disse, não, primeiro preciso me concentrar na campanha. Lá no Palácio do Planalto tinham alguns ministros acompanhando, o candidato a vice-presidente Braga Neto também estava lá nos bastidores acompanhando a entrevista do presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou calmo, né, embora ali tivesse querendo passar o seu recado, mas a Lilian fez ali as perguntas, né, corretas para ele como jornalista, foi dura, enfrentou quando tinha que enfrentar, também deu espaço para o presidente falar, e aí que é uma boa entrevista, né? Quando a gente questiona, né? O nosso papel de jornalista não é ali de passar a mão na cabeça de ninguém, nós estamos ali como representantes da população para questionar os políticos, seja ele da esquerda, seja ele da direita, e o presidente, que é candidato à reeleição, mas é presidente da República, ele deve essas satisfações, foi por isso então que ele aceitou
dar essa entrevista ao Portal Metrópolis. Depois ali, ele ainda conversou ali com a gente nos bastidores, mas logo depois ele tinha um compromisso, tinha alguns empresários da indústria esperando ele, então ele saiu, a agenda dele está bem corrida, ele saiu para falar com esses empresários. Perfeito, Igor. Agora, para finalizar, de que forma geral, né, você avalia o desempenho do presidente Bolsonaro durante essa entrevista? Olha, Larissa, ele tentou se segurar ali. Quem assistiu vê que a Lilian fez algumas perguntas, né, rebateu algumas afirmações dele, ele tentava se segurar em alguns pontos, mas eu acho que ele pecou ali, por exemplo, errou na hora de responder sobre a Caixa Econômica. A Lilian perguntou, essa denúncia foi trazida pelo Rodrigo Rangel, aqui do Metrópolis, perguntou se ele concordava, o que ele achava das denúncias contra o então presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o Bolsonaro disse que não viu denúncias contundentes. Foram várias mulheres que denunciaram, são depoimentos fortes, então assim, acho que ele tentou minimizar por ser um aliado, mas ele acabou errando ali nesse ponto. Teve um ponto alto também, que é quando ele disse que pretende, se reeleito, tentar negociar com o Congresso o fim do chamado orçamento secreto. Isso vai dar trabalho para ele, porque o Congresso gostou, né? É poder para o Congresso. O orçamento secreto são verbas do orçamento que são destinadas para que os parlamentares distribuam, né, conforme a vontade dele para as suas bases. O presidente admitiu que ele perdeu o poder, né, com o orçamento secreto, que ele vai tentar retomar, mas essa é uma tarefa muito difícil. Também, claro, sobre o Roberto Jefferson, ele tentou se dissociar muito, mas ali acredito que está muito clara a relação dos dois. Sim. Gente, acho que mais de uma hora, né? Foi mais de uma hora de entrevista. Lá no Palácio da Alvorada. Isso aí é no Palácio da Alvorada. Sim. A íntegra está no nosso canal, no YouTube, tá? E importante dizer aqui, pessoal, Lilian Tharran, nossa diretora executiva, esteve com o presidente Jair Bolsonaro, mas ela também fez o convite ao ex-presidente Lula, que até agora, não sei se não respondeu, né? Não respondeu, mas o espaço está aberto, né? Sim, sempre o Metrópolis vai ouvir aí ambos os lados, tá?